Uma mensagem para alienígenas, o disco de ouro que foi enviado pelas Voyagers 1 e 2 e pelas sondas espaciais Pioneer 10 e 11. Essa imagem diz ao suposto alienígena como localizar o sistema solar na Via Láctea, através da representação de 14 pulsares, as estrelas de nêutrons que giram muito rápido, emitindo sinais de ondas de rádio. Aqui está a capa do disco com algumas instruções. Vou mostrar como interpretar esta imagem codificada em notação binária. O comprimento dessas linhas indica a distância relativa. Linhas curtas, pulsares mais perto. Linhas compridas, pulsares mais longes. O código binário diz qual é o período de rotação desses pulsares. Aqui é usado o tempo de transição hiperfina do hidrogênio neutro como unidade de tempo universal. Na Terra, seu valor é 7,04 vezes 10 elevado a menos 10 segundo. Para o alienígena é outro valor, e isso não faz a menor diferença. Basta multiplicar esse valor pelo código binário e tudo fará sentido. O átomo de hidrogênio muda seu estado de energia nesta frequência, ou 1420 MHz. O período é o inverso da frequência, então o período dessa oscilação é 7,04 vezes 10 elevados a menos 10 segundo. Então já sabemos aqui a unidade de tempo universal usada no diagrama. Logicamente, o alienígena converterá para sua língua, seu número e sua matemática. Veja o código binário. Cada bit é representado por um traço ou uma barra na linha. A barra é o número 1 e o traço é o número 0. Basta então ler o código binário, converter para o sistema decimal e multiplicar por este número. Eu mostrei como converter esse número para decimal no vídeo anterior. Aqui vou usar uma linguagem de programação para facilitar. Se o alienígena não conheceu o Python, ele que lute. Vamos descobrir qual é o pulsar número 3, este aqui. Pego aqui o código binário. Se as barras são o número 1 e os traços o número 0, então fica assim, desse jeito. Utilizo aqui algumas linhas de programação para converter este número em decimal, que é o número que estamos acostumados. Você aprendeu esses números na escola. Aqui está o número decimal. Viu como é fácil? É este número que diz qual é o período do pulsar desconhecido. Conhecendo o período, o alienígena saberá qual é o pulsar. Aqui, o período funciona como uma espécie de assinatura do pulsar. E se existir dois pulsares com o mesmo período, isso não é problema, pois basta comparar os pulsares com o mesmo período. E comparar com os outros 13 pulsares. Será fácil descartar o pulsar incorreto, pois não vai casar com a imagem. Agora, vou multiplicar este número encontrado pelo período de transição do hidrogênio, que é a unidade considerada aqui. 0,388. Segundo, veja bem, se esse pulsar faz uma volta completa em 0,38 segundo, então dentro de 1 segundo ele fará 2,57 voltas. Este é o valor da frequência em Hertz, consultando catálogos de pulsares como a lista de Taylor e Manchester, onde constam 147 pulsares conhecidos até 1975. Encontramos o pulsar B1240-64. Inicialmente eu confundi com o pulsar B1642-03, que possui período igual a 0,387. Por isso que é bom comparar os resultados, para não pensar no pulsar errado. Não é tão fácil assim. Pulsares não mantêm seu período por toda a vida. Então, o alienígena terá que encontrar sua lista de pulsares considerando na época em que a Voyager ou a Pioneer foram lançadas. Essa informação tem na sonda também, e é fácil entender. Em 2002, foi divulgado o catálogo de pulsares ATNF, atualizado com 1480 pulsares. Aqui o pulsar mudou de nome. É o pulsar J1243-6423, distante do Sol 7.400 parsecs. Acho que, se eu fosse alienígena, encontraria o Sol. Por que raios o alienígena tem que encontrar o período e a frequência do pulsar? Porque esses dados funcionam como uma assinatura do pulsar. Assim, comparado com o período e a frequência dos demais pulsares, ele saberá de quais pulsares estamos falando e encontrará o sistema solar, o Sol e talvez a Terra. E saberá que naquele pálido ponto amarelo existe ou existiu um lugar chamado Terra com vida inteligente o suficiente para enviar para o espaço uma nave espacial com uma mensagem dizendo: "Ei, estamos aqui".
Agora, que tal você brincar de alienígena e descobrir os outros pulsares? Seria bom ou ruim avisar que estamos aqui? Deixe nos comentários a sua resposta. Siga-me nas redes sociais e até o próximo vídeo. E se o alienígena não conseguir identificar esses pulsares? Nesse caso, ele não vai descobrir onde moramos. Não mesmo.